Fala, galera. O nosso assunto agora, funções orgânicas. Vamos estudar algumas funções orgânicas oxigenadas, começando pela função álcool, que apresenta como grupo funcional hidroxila, grupo OH, ligada a carbono saturado. Para ser álcool, a hidroxila tem que estar ligada a carbono saturado. Ao longo dessa aula, a gente vai ver a hidroxila ligada em outras situações, vai dar funções orgânicas diferentes, tá? Uma aplicação que a gente pode falar para álcool, e aí vamos falar do álcool mais importante de todos, que é o etanol. O etanol C2H5OH. Etanol muito importante porque é utilizado como combustível, mais especificamente um biocombustível. No Brasil, o etanol obtido a partir da cana-de-açúcar, combustível renovável, de baixo impacto ambiental, então combustível bem importante a nível de Brasil. E o etanol também tem importância porque ele é o álcool presente nas bebidas alcoólicas. Então, o álcool que está presente nas bebidas é o etanol. A legislação brasileira limita a quantidade de álcool nas bebidas alcoólicas, tá? O limite máximo é de 50% de álcool nas bebidas. Por isso que em cada rótulo das bebidas a gente encontra expresso a porcentagem, é volume por volume, o que é expresso nesses rótulos, tá? Bom, em termos de nomenclatura, a gente vai trabalhar com prefixo mais infixo mais sufixo, onde o sufixo para o álcool vai ser ol. Então vamos ver aqui um exemplo. Então olha só, se a gente pegar esse exemplo, está aqui o grupo funcional de álcool, a hidroxila ligada ao carbono saturado, essa é a cadeia principal, tá? Incluindo aí o carbono do grupo funcional. A gente tem que numerar essa cadeia para deixar o grupo funcional no menor número possível, então a gente vai numerar essa cadeia da esquerda para a direita. 6 carbonos, o prefixo é X, só tem ligação simples entre os carbonos, o infixo é an, e aí você indica no sufixo a posição do grupo funcional. Como o grupo funcional está no carbono 3, ele é o hexan, 3-ol, fica sendo a nomenclatura correta para esse composto. A segunda função que nós vamos estudar é a função fenol, que também apresenta hidroxila no seu grupo funcional. Entretanto, para fenol, a hidroxila está ligado diretamente ao anel benzênico, diferente de álcool, em que a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Então, hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico vai caracterizar grupo funcional de fenol. Uma aplicação que a gente pode falar de fenol é na substância THC. Você acompanha a estrutura dessa substância, tem grupo funcional de fenol nessa estrutura. O THC é o princípio ativo da maconha. Há uma discussão em vários locais do mundo sobre a legalização da maconha recreativa. No Brasil, ela é proibida por lei, mas já há alguns casos, através de via judicial, que se conseguiu utilizar medicamentos à base de THC para combater convulsões. Algumas famílias já ganharam esse direito no Brasil, porque o THC, no tratamento de convulsões, é muito eficiente, diminuindo de forma muito significativa os processos recorrentes de convulsões. Então, nesse caso, é uma aplicação benéfica. Quando a gente vai para a nomenclatura de fenóis, a gente não vai trabalhar com o esquema de prefixo mais infixo mais sufixo. Para fenóis, a nomenclatura vai ter como cadeia principal hidroxibenzeno. Então, vamos ver um exemplo. Se a gente pegar aqui, ó, esse fenol, a gente vai começar numerando aqui do carbono do grupo funcional. Então, esse composto vai ser o 2-metil hidroxibenzeno.
A cadeia principal não tem prefixo mais infixo mais sufixo. A cadeia principal vai ser chamada de hidroxibenzeno. Aqui também eu posso utilizar o prefixo orto, já que eu tenho numeração 2 no anel benzênico. Basta colocar a letra O. Então, ele é o ortometil hidroxibenzeno. É outra nomenclatura possível para esse composto. Ainda temos uma terceira função que tem hidroxila no seu grupo funcional, que é a função enol. Só que no enol, essa hidroxila vai estar ligada a um carbono que forma ligação dupla. Quando você tiver a hidroxila ligada a um carbono de dupla, isso caracteriza grupo funcional de enol. Os enóis, eles não apresentam aplicação, até porque eles têm uma estabilidade muito pequena. Quando o enol se forma, ele tende a se transformar em outras funções, no caso aldeídos e cetonas. Daí, enol não ter aplicação prática devido às suas baixas estabilidades. A quarta função que nós vamos estudar é a função éter, que apresenta como grupo funcional oxigênio entre carbonos. Quando a gente tiver oxigênio entre carbonos, a gente vai ter grupo funcional de éter. Uma aplicação que a gente pode falar para éter está relacionada ao éter comum, que aparece aí a estrutura para você. Esse éter comum, uma das suas aplicações é na esterilização de materiais cirúrgicos. Ele é adicionado ao material cirúrgico e depois esse material cirúrgico é colocado numa estufa, tá? Isso acaba garantindo a morte de bactérias que possam estar presentes no material cirúrgico e que podem provocar algum tipo de infecção. Na nomenclatura de éteres, a gente vai tratar o éter como se fosse uma ramificação. E aí, ele sendo tratado como ramificação, a gente vai colocar o prefixo, indicando o número de carbonos ligados ao oxigênio, mais o sufixo ox. Então, se tiver um carbono ligado ao oxigênio, metox. 2 carbonos ligados ao oxigênio, etox. 3, propox. 4, butox. E assim sucessivamente. Então, vamos ver um exemplo aqui para que a gente possa entender essa nomenclatura de éteres. Ó. Olha só. O éter aqui vai ser tratado como uma ramificação. Isso aqui vai ser a cadeia principal. Como é que eu vou dar o nome dessa ramificação? Eu tenho um carbono ligado ao oxigênio. Qual é o prefixo para um carbono? Met. Então, como é um carbono ligado ao oxigênio, metox. E aí, a cadeia principal você nomeia como se fosse um hidrocarboneto. Então, ele vai ser o metox etano. Fica sendo a nomenclatura correta para o éter. Então, nas suas nomenclaturas, você tem que tratar o éter como se fosse uma ramificação. Um grande abraço e até a próxima.